Quando alguém que amamos decide partir, a primeira reação é sentir que tudo desmoronou. A mente fica presa em um ciclo de perguntas que parecem não ter resposta. A memória revive cada momento compartilhado e o coração se aperta em silêncio, com dor que parece ocupar cada célula do corpo. Mas o estoicismo nos ensina que o verdadeiro sofrimento não nasce da ausência dessa pessoa, mas da forma como reagimos àquilo que não podemos controlar. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. É exatamente isso. Não é a partida em si que nos aflige, mas a insistência em tentar controlar algo que nunca esteve sob nosso poder. Aceitar que essa pessoa tomou sua decisão, que escolheu seguir um caminho diferente, não significa resignação ou indiferença, mas libertação da prisão que a mente cria. É natural sentir tristeza, raiva, frustração, culpa ou mesmo desejo de que as coisas fossem diferentes. Mas reconhecer essas emoções sem se afundar nelas é o primeiro passo para retomar o controle da própria vida. Cada lembrança dolorosa que surge, cada cena do passado que insiste em aparecer, deve ser observada com atenção e deixada passar, como nuvens que atravessam o céu sem se agarrar a nós. Esse é o exercício diário de aceitar a realidade, perceber a presença da dor sem se identificar totalmente com ela, sem deixar que ela determine pensamentos, escolhas ou ações. Marco Aurélio nos lembra que temos poder sobre a mente e não sobre eventos externos. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Aplicar essa filosofia significa aprender a respirar, refletir e direcionar a energia para o que realmente podemos controlar. Nossas ações, nossas escolhas, nossos pensamentos e a forma como nos relacionamos conosco mesmos. Ao entender que a liberdade nasce de não ser escravo das expectativas alheias, do arrependimento ou do desejo de mudança dessa pessoa, abrimos espaço para a reconstrução interior. A aceitação consciente transforma tristeza em aprendizado, raiva em clareza e dor em maturidade emocional. Cada instante que respiramos, que refletimos e que lembramos que a vida continua sem precisar da presença dessa pessoa é um passo em direção à paz. O desapego não significa apagar o que sentimos, mas aprender a sentir sem ser dominado. Permitir-se experienciar a saudade sem que ela paralise decisões, sem que ela determine autoestima ou felicidade, é o caminho para a autonomia emocional. É observar o próprio coração ainda sentindo, mas com consciência, reconhecendo que cada pensamento é passageiro e que cada emoção pode ser direcionada de forma que fortaleça a mente. Sêneca ensinava que a vida não é sobre esperar que os outros mudem, mas sobre aprender a conduzir a si mesmo com razão e serenidade. Cada dia, cada respiração consciente, cada pequeno gesto de autocuidado e atenção à própria mente é um passo em direção a uma liberdade que ninguém mais pode tirar. Ao fim do dia, ao refletir sobre essa força interna, percebemos que não precisamos da aprovação, da presença ou do arrependimento dessa pessoa para sermos inteiros, que a vida segue e que podemos criar sentido e bem-estar independentemente da escolha dela. Se você está pronto para começar a aplicar esse princípio na própria vida, escreve nos comentários: eu aceito minha realidade e escolho minha paz. Já após aceitar a realidade, o próximo desafio é aprender a dominar as próprias emoções, porque a dor do abandono tende a se infiltrar na mente de forma silenciosa, criando ciclos de pensamento que parecem infinitos. Sentir tristeza, raiva, nostalgia ou até raiva de si mesmo é natural, mas o estoicismo nos ensina que não somos obrigados a nos tornar escravos dessas sensações. Marco Aurélio dizia:
A alma se colore com os pensamentos. Se os pensamentos são tristes, a alma se entristece. Essa frase revela a essência da lição. As emoções podem ser observadas, compreendidas e redirecionadas. A mente tem poder, mesmo diante da ausência dessa pessoa. Cada vez que um pensamento doloroso surge, a escolha não é reagir de forma impulsiva ou se perder em lamentações, mas reconhecer, respirar, analisar e deixar passar. Ao observar, sem se identificar, criamos espaço para a serenidade emergir, percebendo que a dor existe, mas não precisa dominar nossa vida. Essa prática não acontece de uma hora para outra. É um treino diário, onde cada pequeno momento de autocontrole fortalece a resiliência. Epicteto nos lembra: não deixe que as coisas que você não pode controlar perturbem sua mente. Concentre-se no que depende de você. Aplicando isso, a mente aprende a diferenciar o que é passageiro do que é permanente, a dor do apego, o sentir da ação. Assim, a tristeza deixa de ser uma prisão e se transforma em oportunidade de reflexão e autoconhecimento. Quando a mente percebe que não depende da resposta ou do arrependimento dessa pessoa para se sentir inteira, a liberdade interior começa a surgir. Cada vez que escolhemos observar e não reagir, treinamos a paciência, a empatia consigo mesmo e o discernimento emocional. A independência emocional não significa ignorar sentimentos, mas entendê-los e não permitir que eles governem nossas escolhas, autoestima ou felicidade. Podemos ainda sentir amor, saudade ou frustração sem que essas emoções nos impeçam de viver de forma plena, de seguir com nossos projetos e de cultivar nosso bem-estar. A prática constante de reflexão, respiração consciente e autocompaixão nos aproxima da liberdade estoica. Podemos escrever no diário, meditar, caminhar ou simplesmente sentar em silêncio e observar os pensamentos. Cada instante se torna treino. Cada sensação observada sem reação impulsiva se transforma em força. Ao final do dia, perceber que a mente manteve o controle, que não foi dominada por sentimentos passageiros, que mesmo a lembrança dessa pessoa não roubou a paz interior, é vitória silenciosa. Sêneca dizia: o homem é perturbado não pelos eventos, mas pelos julgamentos que faz deles. Ao aplicar esse ensinamento, entendemos que dominar emoções não é suprimir, mas escolher como reagir, observar sem se perder e redirecionar energia para o crescimento pessoal. Se você deseja começar a dominar suas emoções e reconquistar o controle da própria mente, escreve nos comentários: eu escolho minha mente e minha liberdade. Depois de aceitar a realidade e começar a dominar as próprias emoções, surge a necessidade de transformar a dor em ação, porque o sofrimento por si só não constrói nada, mas quando canalizado, pode se tornar força, aprendizado e crescimento. Sêneca dizia: a adversidade revela o gênio, a prosperidade o esconde. Cada lágrima derramada, cada noite em claro, cada pensamento obsessivo pode ser convertido em um impulso silencioso para mudar a própria vida. Ao invés de permanecer preso à lembrança dessa pessoa, é possível começar a criar novos hábitos, pequenas conquistas diárias e metas que reforcem a autonomia. Caminhar, escrever, estudar, dedicar-se a hobbies esquecidos ou a projetos pessoais são formas concretas de colocar energia em algo que realmente depende de você. O estoicismo nos ensina que a vida não espera e que as oportunidades surgem para aqueles que agem com propósito e consciência. Cada ação consciente, por mais simples que pareça, representa uma vitória sobre o sofrimento, uma afirmação de que você não é definido pela ausência de quem partiu, mas pela escolha de se reconstruir.
Epicuro reforçava que o prazer verdadeiro vem da razão e do autocuidado, não da dependência de outro ser humano. Transformar a dor em ação é, portanto, um ato de amor próprio e empoderamento, onde cada gesto reafirma a liberdade de ser inteiro sem precisar da aprovação ou da presença de ninguém. Cada vez que você respira e decide se movimentar, estudar, trabalhar ou criar, a mente se fortalece, o coração se reequilibra e a sensação de impotência diminui. É importante também planejar pequenas metas que possam ser alcançadas diariamente, pois cada conquista se torna um tijolo na construção da autoestima e da confiança interior. O processo não é rápido nem linear. Haverá recaídas, dias em que a saudade parece avassaladora, mas é justamente nesses momentos que a prática estoica se mostra mais valiosa. Observar, refletir, agir de forma consciente e persistente sem se deixar abater. Marco Aurélio lembrava que a vida é curta e que desperdiçar energia tentando controlar o incontrolável é tolice. É mais sábio investir cada instante em ações que dependem de nós. Cada exercício físico, cada aprendizado, cada habilidade desenvolvida torna a mente mais resiliente e o coração mais sereno, reduzindo gradualmente o poder da perda sobre o presente. Ao transformar a dor em ação, você também abre espaço para criar novos relacionamentos, nutrir amizades, descobrir paixões, desenvolver habilidades e perceber que a felicidade é um estado interno que não precisa de confirmações externas. A independência emocional surge quando compreendemos que podemos amar, sentir e respeitar a própria dor sem sermos dominados por ela, que podemos recordar sem sofrer, que podemos continuar crescendo apesar da ausência. Sêneca dizia ainda que nenhum homem é verdadeiramente livre se não consegue governar a si mesmo. Transformar o sofrimento em ação diária é governar a própria vida, é reafirmar autonomia e poder pessoal. Essa prática permite reconstruir a autoestima, fortalecer a mente e perceber que cada passo é uma vitória silenciosa. Cada pequeno objetivo alcançado é um lembrete de que a vida continua e que você possui controle sobre si mesmo. Se você deseja começar a canalizar a dor em crescimento e ação consciente, escreve nos comentários: eu transformo minha dor em força e liberdade. À medida que a mente começa a se libertar da prisão da dor causada pelo abandono, surge um recurso extremamente poderoso que nem sempre é valorizado: o silêncio. Silêncio não apenas físico, mas mental, emocional e espiritual. É no silêncio que a mente encontra espaço para observar, compreender e reorganizar os pensamentos sem ser arrastada por impulsos, lembranças ou sentimentos dolorosos. A ausência dessa pessoa, embora inicialmente devastadora, oferece uma oportunidade única de introspecção e autodescoberta. Ao permanecer em silêncio diante da própria mente, percebemos padrões de comportamento, desejos não atendidos, expectativas irreais e a forma como apegos passados moldaram nossas emoções. Epicteto nos lembra: a felicidade e a liberdade começam com a compreensão de que algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Observar o silêncio, então, é também uma prática de discernimento sobre o que realmente merece nossa atenção e energia. Cada pensamento doloroso que surge pode ser encarado como uma nuvem passageira no céu da consciência, percebido, aceito e deixado passar. Esse exercício constante fortalece o autocontrole e a clareza mental, elementos essenciais para quem deseja superar o abandono sem se perder na amargura ou no ressentimento. Marco Aurélio afirmava que não há vento favorável para quem não sabe aonde vai.
E o silêncio proporciona precisamente esse conhecimento interno, a bússola que orienta a alma em direção à serenidade, ao autodomínio e à reconstrução emocional. A reflexão silenciosa não significa isolamento social ou abandono das responsabilidades, mas criar momentos para se conectar com o próprio eu, para perceber que a dor não precisa ditar nossas ações e decisões. Ao permitir que o silêncio penetre profundamente, passamos a reconhecer que cada emoção, por mais intensa que seja, é temporária e sujeita à observação consciente. Sêneca dizia: não é que temos pouco tempo, mas que perdemos muito dele. O silêncio, portanto, é um investimento valioso em autoconsciência, permitindo-nos reaprender a respirar, observar, ponderar e agir de maneira racional, mesmo diante da ausência dessa pessoa. Essa prática também nos ensina que o autocontrole não é negar sentimentos, mas dominar a forma como reagimos a eles, transformando impulsos e dores em escolhas conscientes e fortalecedoras. Através do silêncio, criamos espaço para o desenvolvimento de hábitos saudáveis. Meditar, escrever, praticar exercícios, ler ou simplesmente contemplar a vida sem pressa. Cada instante dedicado a essa disciplina mental fortalece a capacidade de não se apegar às emoções passageiras, de perceber que a felicidade e a paz interior não dependem de ninguém, mas da maneira como conduzimos nossos pensamentos e atitudes. A reflexão contínua permite perceber que sentir saudade ou tristeza não é sinal de fraqueza. Ao contrário, é uma oportunidade de aprendizado, amadurecimento e fortalecimento emocional. Ao controlar a mente e não permitir que memórias ou desejos interrompam a tranquilidade, desenvolvemos resiliência, uma força silenciosa que cresce a cada dia. Epicuro reforça que a verdadeira liberdade e o prazer duradouro vêm da razão e do autocontrole, e não da dependência de outra pessoa ou circunstância externa. Por isso, cultivar momentos de introspecção, meditação e silêncio é essencial para reconstruir a autoestima, restaurar a confiança interior e perceber que a presença de alguém não define nossa paz nem nossa completude. Cada respiração consciente, cada reflexão sobre a própria vida e cada instante de observação silenciosa aproxima da liberdade emocional plena. Ao final de cada prática, percebe-se que a mente, antes dominada pela saudade e pelo apego, agora possui espaço para escolher, decidir e agir com clareza. Se você deseja experimentar essa força silenciosa, escreve nos comentários: eu escolho o silêncio para fortalecer minha mente. Após desenvolver o silêncio e a reflexão, o próximo passo essencial para superar o abandono é aprender a valorizar a própria companhia e nutrir o amor próprio, compreendendo que a completude e a paz interior não dependem de outra pessoa. É comum, diante da ausência de quem amamos, sentir uma lacuna enorme, uma sensação de incompletude, como se o vazio deixado jamais pudesse ser preenchido. O estoicismo nos ensina que a felicidade duradoura está dentro de nós e que depender de alguém externo para nos sentirmos bem é abdicar da própria liberdade. Epicuro dizia que o maior prazer e a verdadeira tranquilidade da mente vem da razão, da reflexão e da capacidade de se bastar. Cada momento sozinho, que antes podia parecer solitário ou doloroso, passa a ser oportunidade de descobrir interesses, paixões, habilidades e desejos próprios. Caminhar sozinho, ler, escrever, praticar esportes, meditar, aprender algo novo ou apenas contemplar a vida, torna-se uma prática de autocuidado, uma afirmação de que sua vida tem valor independente da presença de quem partiu. Valorizar a própria companhia não significa isolamento, mas escolha consciente de investir tempo em si mesmo.
no crescimento pessoal, na construção da própria identidade e autoestima. Marco Aurélio lembrava que o que não depende de nós não deve nos perturbar, mas o que depende de nós deve receber toda a atenção. E cuidar de si, valorizar a própria mente e o próprio corpo, é exatamente assumir responsabilidade pelo que está sob nosso controle. A presença dessa pessoa deixou de ser necessária para validar sentimentos, conquistas ou felicidade. Agora, a validação vem do próprio reconhecimento do próprio valor, das próprias decisões e conquistas diárias. Cada hábito saudável, cada pequeno objetivo alcançado e cada momento de prazer simples reforçam a autonomia emocional e o amor próprio. Sêneca ensinava que não é que temos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito dele, e investir tempo em nós mesmos, em nossa companhia, é a melhor forma de aproveitar a vida e fortalecer a mente. Quando percebemos que ser feliz sozinho não é apenas possível, mas libertador, o apego à presença de outra pessoa se torna irrelevante. A independência emocional é um escudo contra a dor do abandono, um lembrete de que a própria existência e escolhas são suficientes para gerar sentido, satisfação e alegria. Cada instante dedicado ao crescimento interno, ao autoconhecimento e à valorização de si mesmo, fortalece a resiliência e a confiança, tornando qualquer lembrança dolorosa menos capaz de nos abater. Observar a própria companhia sem pressa, sem cobrança, cultivando interesses e paixões, é perceber que a vida pode ser plena, mesmo sem a presença de quem partiu. Essa prática diária reforça que a felicidade é interna e que a autonomia emocional é a base da liberdade. Quando a mente se acostuma a se nutrir por si mesma, a dependência emocional diminui e surge uma sensação de serenidade profunda, pois não há mais necessidade de buscar fora aquilo que já existe dentro. Se você deseja fortalecer sua autonomia emocional e aprender a se valorizar de verdade, escreve nos comentários: "Eu me basto e sou completo em mim mesmo." Superar o abandono não significa apenas aceitar a partida ou controlar emoções, é também aprender a praticar a gratidão e amar o próprio destino, compreendendo que cada experiência, mesmo dolorosa, traz aprendizado e oportunidade de crescimento. É natural sentir saudade ou frustração, mas o estoicismo nos ensina que cada dificuldade contém lições valiosas. Sêneca dizia que a adversidade nos molda, não nos destrói, e essa perspectiva muda completamente a forma como encaramos a ausência dessa pessoa. Ao invés de sofrer pelo que se perdeu, podemos agradecer pelo que vivemos, pelas memórias que nos ensinaram algo e pelos momentos de introspecção que a dor trouxe. Cada lágrima derramada, cada noite de solidão, cada lembrança que parecia insuportável, se analisada com consciência, revela forças ocultas que antes não percebíamos. Marco Aurélio nos lembra: ame apenas aquilo que acontece. Amar o destino significa aceitar o fluxo da vida, reconhecendo que nem tudo depende de nós, que essa pessoa seguiu um caminho diferente e que a vida continua oferecendo possibilidades e experiências que não podemos prever. Praticar gratidão transforma a dor em combustível para a própria evolução. Cada passo, cada pequena conquista, cada instante de autocuidado se torna mais significativo quando reconhecemos que, mesmo na dificuldade, estamos aprendendo a viver de forma mais consciente, mais sábia e mais resiliente. Epicuro ensinava que a felicidade duradoura não vem de fatores externos, mas da capacidade de cultivar prazer racional, paz interior e harmonia consigo mesmo. Ao agradecer pela experiência, mesmo que dolorosa, você transforma a perda em ferramenta de fortalecimento emocional. O amor ao destino não é passividade, mas aceitação ativa. Aceitar que não podemos controlar a vida de outra pessoa,
que não podemos exigir arrependimento ou presença e que podemos escolher investir nossa energia naquilo que depende de nós. Cada decisão consciente, cada hábito saudável, cada momento dedicado a si mesmo reforça o controle sobre a própria vida e reduz a influência do apego ou da saudade. Quando praticamos gratidão e reconhecemos que cada experiência tem valor, o passado deixa de ser prisão e se torna uma ponte para sabedoria, confiança e serenidade. Ao final de cada dia, refletir sobre pequenas vitórias, sobre escolhas feitas com consciência e sobre momentos de crescimento interior consolida a sensação de autonomia e liberdade. A gratidão, aliada ao amor ao destino, transforma a mente e o coração, mostrando que a felicidade não está na presença de quem partiu, mas na forma como conduzimos nossas próprias vidas. Cada momento vivido com atenção, cada desafio enfrentado com serenidade e cada aprendizado internalizado fortalece a mente e o espírito. Se você deseja começar a aplicar a gratidão e o amor ao destino para transformar a dor em crescimento, escreve nos comentários: "Eu agradeço pelo meu caminho e abraço meu destino." Depois de aceitar o destino, controlar emoções e valorizar a própria companhia, chega o momento de olhar para o passado com sabedoria e objetividade, compreendendo que cada experiência vivida, cada erro cometido e cada desafio enfrentado são fontes valiosas de aprendizado e crescimento. O estoicismo nos ensina que não é a ausência de dor ou fracasso que constrói a virtude, mas a forma como reagimos e refletimos sobre cada situação. Epicteto dizia: "Olhe para dentro de si, a única coisa que pode controlar, e encontrará liberdade." Ao revisitar lembranças de momentos compartilhados com essa pessoa, é fundamental observar sem julgamento, sem culpa ou ressentimento. Cada situação que parecia dolorosa ou injusta pode ser reinterpretada como uma oportunidade de autoconhecimento, revelando padrões de comportamento, expectativas irreais ou pontos de melhoria pessoal. Marco Aurélio reforçava que a vida é opinião. Escolha a correta, lembrando que podemos transformar memórias e experiências passadas em ferramentas de desenvolvimento interior, escolhendo não se apegar a ressentimentos ou mágoas. Essa prática diária exige disciplina, reflexão e honestidade consigo mesmo. Identificar o que se aprendeu, quais ações poderiam ser diferentes e como essas lições podem ser aplicadas no presente para tomar decisões mais conscientes e equilibradas. Sêneca dizia que a vida é como um rio. Observe seu fluxo sem tentar controlar cada onda. E ao aplicar essa filosofia, percebemos que o passado não é prisão, mas ponte para a sabedoria. Cada lembrança dolorosa deixa de ter o poder de paralisar, pois entendemos que as experiências, mesmo negativas, têm valor instrutivo. Internalizar essas lições fortalece a mente, aumenta a resiliência e permite que a vida seja vivida com mais serenidade, sem que o apego à pessoa ausente determine autoestima ou felicidade. A reflexão sobre o passado também ajuda a identificar padrões repetitivos, permitindo evitar escolhas impulsivas e criar relacionamentos mais saudáveis no futuro. Epicuro enfatizava que a verdadeira liberdade e felicidade vem da razão aplicada às próprias experiências, do entendimento dos próprios desejos e do cultivo da paz interior. Cada análise do passado, cada momento de introspecção sobre ações e decisões é um passo para consolidar independência emocional e autonomia. Ao perceber que tudo que vivemos contribui para a nossa evolução, a mente se torna mais clara e o coração mais sereno, pois não depende de arrependimento, retorno ou reconhecimento de quem partiu. A sabedoria nasce do olhar atento para o próprio comportamento, da capacidade de aprender com a experiência e de internalizar esses ensinamentos para guiar escolhas futuras.
Cada dia em que você pratica essa observação consciente do passado, cada vez que transforma dor em aprendizado, aproxima-se da verdadeira liberdade emocional. Se você quer transformar experiências passadas em sabedoria e força interior, escreve nos comentários: eu aprendo com meu passado e cresço com ele. Após transformar o passado em sabedoria, chega um ponto essencial na superação do abandono. Desenvolver independência emocional. Compreender que ninguém além de você determina seu valor ou sua felicidade. A presença ou ausência dessa pessoa não define quem você é, e a validação externa não é requisito para sentir-se completo. Epicteto nos lembra: nenhum homem é perturbado por outro, mas por suas opiniões sobre ele. Esse ensinamento é fundamental, pois revela que o poder de sofrer ou se sentir incompleto está nas interpretações que damos aos eventos, e não nos eventos em si. Quando alguém parte, é natural sentir tristeza ou saudade, mas a decisão de permitir que essas emoções governem nossa vida é nossa, e apenas nossa. Ao internalizar essa perspectiva, desenvolvemos autonomia emocional e fortalecemos a autoestima de forma sólida e duradoura. Marco Aurélio reforçava que o que não depende de nós não deve nos perturbar, mas o que depende de nós merece toda a atenção. O cuidado consigo mesmo, o respeito às próprias necessidades e a valorização de cada conquista pessoal são ações que fortalecem a mente e o espírito, criando uma base inabalável para enfrentar qualquer adversidade. Aprender a não depender da aprovação ou do arrependimento de quem partiu significa reconhecer que somos responsáveis por nossa própria felicidade e que podemos criar significado, propósito e prazer independentemente de terceiros. Essa prática envolve observar sentimentos de tristeza ou insegurança sem julgá-los, acolhê-los com consciência e direcionar energia para ações que promovam crescimento, bem-estar e realização pessoal. Sêneca dizia: a maior riqueza é contentar-se com pouco. E, ao aplicar essa filosofia, percebemos que a verdadeira abundância não vem de relacionamentos ou validação externa, mas da capacidade de se sentir inteiro, independente e em paz consigo mesmo. Epicuro também reforça que a liberdade e a felicidade duradoura são frutos da razão aplicada à própria vida, do entendimento profundo dos próprios desejos e da capacidade de manter equilíbrio emocional. Cada momento em que você pratica autocuidado, investe em habilidades, realiza projetos ou simplesmente aprecia sua própria companhia, fortalece a autoestima e consolida a independência emocional. Com o tempo, a presença dessa pessoa se torna irrelevante para a sensação de completude, e a mente se liberta do apego e da expectativa de retorno ou arrependimento. Essa liberdade interior é silenciosa, mas poderosa, pois cria uma base sólida de confiança e segurança, permitindo que a vida seja vivida plenamente, sem depender de fatores externos. Quando internalizamos a ideia de que somos suficientes por nós mesmos, cada desafio, cada perda ou decepção se torna oportunidade de reforçar resiliência, autoconsciência e autovalor. A independência emocional é, portanto, um escudo contra sofrimento desnecessário, um lembrete constante de que a felicidade é fruto de escolhas conscientes e autodomínio. Se você deseja fortalecer sua autoestima e viver de forma independente, escreve nos comentários: eu sou suficiente e minha felicidade depende de mim. Após desenvolver independência emocional e fortalecer a autoestima, o próximo passo crucial é aprender a viver plenamente o presente, exercitar o desapego e reconhecer que cada instante possui valor único e irrepetível. Quando estamos presos à lembrança de quem partiu, a mente se fragmenta entre passado e futuro, esquecendo que a vida,
acontece agora, no presente, e que a felicidade depende de nossa capacidade de perceber cada momento com atenção plena. Marco Aurélio dizia: não viva como se fosse amanhã, nem se prenda ao que já passou, apenas viva com razão o que se apresenta. Esse ensinamento nos ensina que o apego excessivo a pessoas ou expectativas externas rouba a oportunidade de viver com serenidade e sabedoria. Ao cultivar o desapego, compreendemos que o sofrimento não é inevitável, mas resultado de nossa resistência à impermanência da vida e à liberdade de escolha de outros. A ausência dessa pessoa deixa de ser um vazio devastador e passa a ser uma oportunidade para preencher o presente com experiências conscientes, prazeres simples e crescimento interior. Epicuro reforça que o verdadeiro prazer e a paz da mente não dependem de circunstâncias externas, mas da capacidade de viver cada momento com consciência, gratidão e razão. Observar o próprio dia a dia, perceber pequenas conquistas, momentos de beleza, aprendizado e conexão consigo mesmo, transforma a percepção da vida e reduz o poder do apego. O desapego não é indiferença, mas liberdade. Liberdade para sentir sem se perder, para amar sem depender, para crescer sem sofrer excessivamente e para tomar decisões que favoreçam a própria serenidade. Sêneca dizia: a vida é curta. Aprenda a separar o que depende de você do que não depende. Viver o presente com desapego significa investir energia no que realmente podemos controlar. Nossas escolhas, pensamentos, atitudes e hábitos. Cada instante de atenção plena fortalece a mente e ensina que a felicidade não depende da presença ou arrependimento de outra pessoa, mas da consciência de que somos autores de nossa própria vida. O desapego também permite perceber que cada relação, cada experiência e cada memória é transitória e que o verdadeiro valor está na forma como internalizamos e usamos esses acontecimentos para nos tornar mais resilientes, mais íntegros e mais conscientes. Observar o presente, valorizar a própria companhia, praticar gratidão e aceitar a impermanência cria uma base sólida para a liberdade emocional, garantindo que a vida continue mesmo diante da ausência ou partida de alguém amado. Cada passo dado com consciência é uma afirmação de força, autonomia e capacidade de viver de forma plena. Se você deseja começar a praticar o desapego e viver o presente com mais intensidade e serenidade, escreve nos comentários: eu vivo o presente e me desapego do que não me pertence. Chegamos a um ponto essencial na jornada de superar o abandono, a superação plena e o desapego verdadeiro. Depois de aceitar a realidade, dominar as emoções, transformar a dor em ação, cultivar o silêncio, valorizar a própria companhia, praticar gratidão, aprender com o passado, fortalecer a autoestima e viver o presente, a mente e o coração finalmente encontram a liberdade que antes parecia impossível. O estoicismo nos ensina que a felicidade e a paz interior não dependem de outros, mas da própria razão, disciplina e autoconsciência. Epicteto afirmava: se queres ser invencível, controla o que depende de ti e deixa passar o que não depende. Esse é o ápice do desapego. Compreender que a presença, arrependimento ou reconhecimento de quem partiu não acrescentam mais valor à vida, pois a liberdade interior já foi conquistada. Cada lembrança dolorosa, cada saudade, cada expectativa frustrada se transforma em aprendizado e força silenciosa, deixando espaço para novas experiências, novas metas e novas conexões, sempre com atenção à própria paz e bem-estar. Marco Aurélio reforçava que a felicidade da vida está na qualidade dos pensamentos. E quando a mente é treinada para observar, refletir e direcionar energia apenas para aquilo que depende de nós,
o apego perde o poder e a serenidade se instala. Agora, o amor próprio não é apenas uma prática, mas uma realidade consolidada. Sentir-se inteiro, completo e satisfeito consigo mesmo, sem depender da validação de terceiros. A independência emocional não é abstrata. É vivida diariamente em escolhas conscientes, hábitos saudáveis, momentos de reflexão e atenção plena. Sêneca nos lembra que a vida é um presente e que desperdiçar energia com arrependimentos ou expectativas externas é abdicar da própria liberdade. Portanto, o desapego verdadeiro é perceber que podemos amar, lembrar e sentir, mas sem nos perder, sem permitir que a ausência de alguém determine nossa felicidade. A mente e o coração estão livres para criar significado, viver com intensidade, cuidar de si e apreciar cada instante como único. Esta é a vitória silenciosa, discreta, porém poderosa, que transforma o sofrimento em maturidade emocional e em liberdade absoluta. Queremos agradecer a cada pessoa que acompanhou essa jornada aqui no canal, que dedicou alguns minutos para refletir sobre si mesma, sobre suas emoções e sobre como superar perdas. Agradecemos a confiança, a atenção e a disposição de crescer e aprender junto conosco. Cada comentário, cada interação, cada reflexão compartilhada fortalece a comunidade e nos lembra que não estamos sozinhos em nossas lutas internas. Então, se você chegou até aqui e deseja consolidar o desapego e a liberdade emocional, escreve nos comentários: "Eu superei, me desapeguei e escolhi minha liberdade." Obrigado por estar aqui, por refletir, por se permitir evoluir e por fazer parte dessa jornada. Lembre-se, a verdadeira paz não depende de ninguém além de você, e cada passo consciente em direção ao autodomínio é uma vitória que ninguém pode tirar.